Essa aqui vai ser sobre intervenção, primeiro, né, intervenção federal na propriedade privada, e depois sobre a responsabilidade civil do Estado. Primeiro são as formas de intervenção do Estado na propriedade privada. A primeira seria a servidão administrativa. Aqui fala que ela impõe uma obrigação de deixar de fazer, em contraponto com a limitação administrativa, que impõe uma obrigação de não fazer. Aqui seria, né, ouvindo uma aula aqui, que fala que é uma obrigação de deixar de fazer. É o ônus real de uso. Seria prejudicar o proprietário, né, para o uso do imóvel dele. E, segundo o professor falou também, aqui é uma coisa que gruda no imóvel, não na pessoa, né? Ele gruda no bem, tá aqui, ó, gruda no bem e não na pessoa. Então, mesmo que ele venda aquele imóvel, ainda vai continuar essa servidão administrativa. Então, é o ônus real imposto pela administração pública aos imóveis particulares, através de um acordo ou através de uma sentença judicial. Se ocorrer prejuízo ao proprietário, é garantida a indenização, prévia e justa. Se prévia aqui eu não entendi, né? Se ocorrer um prejuízo, é um prejuízo posterior, né? Não sei como é que vai ser prévia. A não ser que eles imaginem que vai ocorrer um prejuízo, determinam que vai ocorrer um prejuízo e aí previamente eles indenizam, né? Prévia e justa, toda indenização tem que ser justa. Por exemplo, você vai passar fio de alta tensão numa faixa de um terreno privado, né? E a administração ela não desapropriou aquele pedaço de terreno, então ele vai ficar sobre um regime de servidão administrativa, né? Aquele pedaço de terreno, por exemplo, tem um terrenão aqui grandão, só que aqui no meio está passando um fio de alta tensão. Então, nessa região aqui, aí o proprietário vai perder o direito de uso. Requisição administrativa. Uso compulsório e temporário do bem particular, seja ele móvel ou imóvel, pelo poder público em caso de perigo público iminente. Ele vai fazer uma indenização posterior caso houver dano, né? Senão não vai ter indenização. E ele é dotado de autoexecutoriedade, ou seja, né, independe de autorização judicial. Então ele é autoexecutório. Né? Então eles dão muito esse exemplo, que se estiver pegando fogo num imóvel, o poder público pode usar o imóvel ao lado, né, para ajudar a combater esse incêndio. E só vai indenizar se houver algum dano. A terceira forma de intervenção aqui seria o tombamento. Aqui, lembrando que a requisição ela é temporária, né? A princípio a servidão ela é contínua. O tombamento também é contínuo. Ele visa proteger o patrimônio histórico, artístico, paisagístico e cultural. Então ocorre uma restrição ao direito de propriedade. O sujeito ainda tem a propriedade, ainda pode usar o imóvel, só que ele deve preservar suas características essenciais. Então qualquer alteração do bem, ele deve ser autorizado pelo órgão competente. Ele também gruda na coisa, né? Mesmo que venda, continua tombado. Esse tombamento pode ser voluntário, o proprietário solicitou, ou compulsório, o administrador que solicitou. Para a proteção desses bens, pode-se usar tanto a ação popular, que qualquer cidadão pode entrar, como a ação civil pública, através do Ministério Público. Em situação de emergência, o Estado ele pode iniciar os trabalhos de tombamento, mesmo sem a prévia comunicação ao proprietário. Eu vi cair em algumas questões. Então, mesmo que situação de emergência, né, o Estado pode iniciar trabalho sem comunicar ao proprietário? Pode, não tem problema. Desapropriação, que é o mais comum, é a transferência forçada da propriedade para a administração, por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. A indenização ela deve ser prévia, justa e, via de regra, em dinheiro. Mas também pode ser em título de dívida pública, né, em prestações anuais, quando a desapropriação para reforma agrária ou por não cumprir função social. Na verdade, é por não cumprir função social que ele é pago em títulos da dívida pública. Então, se for por não cumprir função social, um terreno urbano, vai ser pago em título da dívida pública,
Eu acho que título de dívida pública é para terreno urbano e vai ser pago em até 10 anos. Né? Então não vai ser um pagamento prévio, vai ser um pagamento em prestações anuais. E nesse caso é uma desapropriação por sanção, né? Porque não está cumprindo o que é a função social. Em caso de terreno rural é a mesma coisa, só que é pago em título da dívida agrária. E aí pode ser pago em até 20 anos, né? Isso já foi visto no direito constitucional, em até 20 anos, e também é uma desapropriação sanção, né? Por não estar cumprindo o que é a função social. A desapropriação ela é uma forma originária de aquisição da propriedade. Então ela apaga todo o histórico de dívida, de qualquer coisa que tenha o terreno e passa a um novo proprietário. Se era um local de plantio de droga ou de trabalho escravo, eles são desapropriados sem indenização. Então nesse caso aqui nem ocorre nenhum tipo de indenização. Outra forma de intervenção do Estado da propriedade é a ocupação temporária ou provisória, né? Ela é gratuita ou remunerada. Por exemplo, quando precisa fazer um local de votação, tem que usar um local privado porque não tem local público, né? Então é uma ocupação temporária. Ela vai ser gratuita ou remunerada, objetivando sempre o interesse coletivo. E, diferentemente da requisição administrativa, ela não envolve uma perda temporária da posse do bem, né? Não envolve restrição de posse. E por último aqui, a limitação administrativa, como eu já falei, impõe uma obrigação de não fazer, né? O que é essa obrigação de não fazer? Por exemplo, eu não posso construir um prédio alto do lado do aeroporto. Eu não posso andar com certo sinal de placa em certo dia do rodízio de veículo. É uma obrigação de não fazer. São todas as imposições gerais, elas são gerais, gratuitas, unilaterais e de ordem pública, restritiva do exercício de direito ou de atividades particulares, em função do bem-estar social. Elas são derivadas, então, do poder de polícia. Por exemplo, não pode construir indústria em área residencial, ou o caso do rodízio de carro, né, de veículo. Não há indenização, né, óbvio. Não é porque eu falo que não vai poder construir tal coisa ali, porque eu vou ter que indenizar ele. E lembrando que tem que ter caráter geral e não individual, isso daqui cai nas questões. Já agora em relação à responsabilidade do Estado, né? Responsabilidade civil, o que ela é? A obrigação de indenizar alguém, obrigação de indenizar por algum prejuízo. Se essa responsabilidade ela for subjetiva, é quando é necessário comprovação de que o sujeito responsável agiu com dolo ou culpa, né? O que é culpa? Imprudência, imperícia ou negligência. É a regra do sistema brasileiro, né? Se eu quiser responsabilizar alguém, eu tenho que dizer que ele comprovar que ele agiu com dolo ou culpa. Já a responsabilidade objetiva, tanto faz se ele agiu com dolo ou culpa. Só precisa haver um nexo causal, ou seja, uma relação entre a causa e o efeito, né? Entre o agente e o dano. É a exceção. Né? Então, esses casos são definidos ou pela Constituição Federal ou por lei. Então, ele fala aqui que a responsabilidade do Estado ela é, via de regra, objetiva. Mas tem que preencher os seguintes requisitos. Tem que ser feito ou por uma pessoa jurídica de direito público, ou seja, um ente, uma autarquia, uma fundação pública, ou de direito privado que seja prestadora de serviço público. Por exemplo, uma concessionária ou uma permissionária. Então não entra aqui empresa pública ou sociedade de economia mista, pois eles não prestam um serviço, e sim eles exploram atividade econômica. Então para o caso delas aqui, e de regra, eu vou ter uma responsabilidade subjetiva. Em caso de omissão do Estado, isso aqui é considerado para casos de ação do Estado, né? Quando o Estado está atuando. Quando esses entes aqui estão atuando, né? Esses aqui, ou a prestadora de serviço público, eles têm que estar atuando. Agora, se for um caso de omissão do Estado, aí o STF entende que a responsabilidade ela passa a ser subjetiva, salvo quando o Estado atua como um garante. Tem que haver danos a terceiros pela prestação de serviço, ou seja, o nexo causal, né? Se não houver dano, não faz sentido responsabilizar o Estado.
e tem que ser causado por um agente no exercício de suas atribuições. Não é o agente de férias causou algum problema e vai ser responsabilidade do Estado. Não, tem que estar no exercício das atribuições. Existem algumas causas excludentes para a responsabilidade objetiva do Estado, como, por exemplo, a culpa exclusiva da vítima, né? Se foi culpa só dela, né? Ultrapassou o sinal vermelho e bateu na viatura do Estado, a culpa é só da vítima, né? Não existe a responsabilidade objetiva do Estado. Ou força maior e caso fortuito exclusivo, né? Que se for força maior ou caso fortuito e se ficar comprovado que também houve uma falta de um investimento, por exemplo, público para contornar aquela enchente que ocorreu, por exemplo, aí vai haver sim responsabilidade objetiva do Estado. Só não vai haver quando for força maior ou caso fortuito exclusivo. Aqui, em relação às causas excludentes, existe um informe 507 do STJ que fala que a responsabilidade por dano ambiental e também acho que por acidente nuclear, se não me engano, ela é objetiva e pautada no risco integral, não admitindo excludente de responsabilidade. Então ele fala que é uma atividade de risco e o cara não pode se eximir, não pode admitir nenhum excludente de responsabilidade, vai ser responsabilidade do Estado e ponto, né? Em caso de dano ambiental e eu acho que também em caso de acidente nuclear. Existem algumas causas atenuantes também. Na verdade, existe uma causa atenuante que é a culpa concorrente da vítima. Né? Por exemplo, se a viatura estava acima da velocidade e a vítima ultrapassou o sinal vermelho, os dois estão errados. Né? Aí existe uma culpa concorrente de ambos. E mesmo com a responsabilidade objetiva do Estado, ele vai ter que indenizar, ele pode vir a fazer uma ação regressiva contra o servidor se esse servidor agiu com dolo ou culpa. Né? E daí ele vai cobrar o valor da indenização paga pela administração, ele vai cobrar do servidor.